Aquela nuvem que passa lá no espaço atmosférico é água. Água condensada que fora evaporada da hidrosfera e litosfera. Inodora, incolor, como a água destilada. Se desloca na linha de pressão atmosférica com relação ao peso, ou seja, a massa de água da qual a nuvem é formada. Os elementos que participam da sua formação, normalmente, temperatura, pressão, umidade do ar, umidade do chão, ventos, com intensidade e direção, água do mar, água dos reservatórios, água nos corpos de animais e no corpo da vegetação. São os mesmos elementos da precipitação. A chuva é como se a nuvem fosse desintegrada. No seu deslocamento no espaço sideral, sobre o mar ou sobre o continente, pode ganhar água quando a umidade do ar é 100%, mas perde água para o ar de baixa umidade, o que não é ideal, já que assim a nuvem se extingue sem a chuva beneficente. Há um tempo de duração para uma nuvem se formar e um tempo de duração para a precipitação, ou seja, para a chuva. E um tempo entre a formação e a precipitação, que acontece com seu deslocamento. E depende da ação de muitos elementos climáticos, entre os quais a estação do ano, se inverno, primavera, verão, outono. Há um tempo úmido e um tempo seco, que são previsíveis. O estudo climático implica em cálculos matemáticos precisos. Para medir as variáveis atmosféricas, há instrumentos sensíveis. Tudo isso na ciência da natureza, que é ciência exata, infalível. O índice pluviométrico é o volume de chuvas em litros de água por metro quadrado, ou milímetros medidos na lâmina da água precipitada. Não se repete, o índice pluviométrico não se repete no período chuvoso e nem ano a ano tem o mesmo total volumoso. São os mesmos 4 elementos da natureza na litosfera, hidrosfera e atmosfera, mas com grandezas energéticas diferentes, podendo haver lugar úmido e lugar seco ao mesmo tempo, horas diferentes no mesmo instante em um mesmo continente. Quando é dia em um hemisfério, é noite no hemisfério adjacente. Tudo se compõe de ciclos intermitentes, como são os átomos que compõem cada elemento, no chão, no mar, no vento, na chuva e na vida da gente. A gente colou nossa imagem nessa pequena elevação, a serra, para ver, acompanhar visualmente que essas nuvens estão se deslocando do nordeste para o noroeste. Ou seja, nós estamos apontando para o nordeste.
que nesse caso nós estamos a cerca de 80 quilômetros do mar à nossa frente. E a gente sabe que a temperatura da água do mar durante o dia é menor do que a temperatura no continente. À medida que o sol vai esquentando, essa temperatura no continente vai aumentando, enquanto que a temperatura da água do mar, por ser um grande volume de água, demora mais a aquecer com o sol. E isso cria o vento. O vento é ar em movimento horizontal que acompanha o relevo, criado da área fria em termos de calor para a área quente. No caso, o vento está levando as nuvens porque eles estão saindo do mar, da água mais fria, para o continente que é mais quente. E aqui nós estamos a 80 quilômetros do mar, como a gente disse, na direção que a gente está apontando a câmera. E atrás da gente fica o sertão, que está mais quente do que essa área que nós estamos aqui agora. Quer dizer que funciona como um exaustor. O fato de haver diferença de temperatura entre duas áreas, que para os ventos são áreas adjacentes, faz com que o vento saia da área fria, não vamos dizer gerado, porque ele está presente em todo o espaço da Terra. Ele sai da área mais fria para a área quente. E como a gente conseguiu ainda explicar durante o nosso texto básico, a temperatura do ambiente aqui está cada vez mais esquentando à medida que o sol vai correndo, circulando entre o leste e o oeste, aqui nessa área do Nordeste. E a umidade do ar agora está muito baixa, por isso as nuvens saem com bastante água daquela direção, provavelmente do Oceano Atlântico, do mar. E quando chega aqui nessa área, como a umidade do ar está muito baixa, o ar vai tirando a água da nuvem, e a nuvem vai se desintegrando, sem causar chuvas. É tanto que nos últimos 100 dias, choveu aqui pelo menos umas 20 vezes, e as chuvas não passam de 20 milímetros. E essas chuvas são provenientes da presença de La Nina, um fenômeno climático que deveria trazer chuva para cá, chuva abundante. Só que aqui não é época de chuvas, então os outros elementos que fazem as nuvens, que formam as nuvens e que fazem as chuvas, não estão nas grandezas adequadas para equacionar a probabilidade de chuva nesse local. Ontem mesmo choveu aqui, nessa área onde nós estamos, cerca de 3 milímetros, ontem à noite. E nós estamos aqui e não vemos presença nenhuma dessa água que aconteceu há cerca de 12 horas.